meus queridos, muito boa tarde, professor Andrei aqui na área, queria mandar um abraço aqui para todos, o pessoal aqui de Betânia, Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, meu amigo Gabriel André, pessoal de Pimenteiras, São João do Arraial. Então, gente, hoje, esse mês aqui de agosto, nós estávamos falando sobre polígonos, né? Falamos do diagonais do polígono, falamos do polígono, assim, as classificações, o nome dele. E agora vamos falar da soma dos ângulos internos de um polígono. O pessoal só até fez algumas questões. Na verdade, foi, né? Porque tem algumas questões que falam, ele me dá um ângulo interno, me dá um ângulo externo, né, Gabriel? E pede para encontrar o número de diagonais. Beleza? Então, vamos enfatizar muito essa parte aí da soma dos ângulos internos de um polígono, que é o tema, que é o tópico da nossa aulazinha de hoje. E sempre quando a gente for falar dessa parte, nós temos que saber o nome dele. Como assim o nome do polígono? Pelo número de lados, nós temos que saber o nome do polígono. Aí nós temos os polígonos regulares também, né? Que nós vamos revisar aqui novamente os nomes, as formulazinhas, para a gente poder aplicar nas questões. Porque não adianta chegar, soma dos ângulos internos. Professor, o que é ângulo interno? O que é soma dos ângulos internos? O que é um ângulo externo? Então você tem que saber isso daí, né, André? Show de bola. Bora lá. Bora pra cima aqui, né? Gente, ó, bora lá. Primeira coisa que eu falei pra vocês aqui é em relação ao nome dos polígonos. Pessoal, mas como é que eu sei o nome do polígono? O nome do polígono é de acordo com o número de lados. Por exemplo, um triângulo tem 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5, hexágono, 6, heptágono, 7, octógono, 8, eneágono, 9, um decágono, 10, dodecágono, 12, pentadecágono, 15 e o icoságono, 20. Beleza? Pessoal aí de Betânia, Unidade Escolar Francisco José de Búrcio. Aí, meus queridos, bora aqui falar de algumas formulazinhas. Primeiro, o número de diagonais de um polígono. O número de diagonais de um polígono é o quê? N vezes N menos 3 dividido por 2. Soma dos ângulos internos de um polígono, André, qual é? N menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos externos de um polígono. Sempre é igual a quanto? 360 graus. Soma dos ângulos externos. Bora lá, continuando. Os polígonos regulares, né? Dos polígonos regulares, muito tudo na mente aí, né? Qual é? Nós temos a medida do ângulo interno. Lembrando que um polígono regular, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. E o ângulo interno, como é que a gente encontra o ângulo interno? É a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Beleza, professor. Outra, a medida do ângulo externo, que é o ângulozinho que está fora do polígono. O ângulo externo é 360 dividido por N. É a soma dos ângulos internos, dos ângulos externos, dividido pelo número de lados. E uma propriedadezinha muito interessante, né, Gabriel? Qual é? Um ângulo interno mais um ângulo externo de qualquer polígono sempre é igual a 180 graus. E a outra qual é? Esse ângulozinho central. Gente, o ângulo central, logicamente está partindo do centro do polígono, sempre vai ser o quê? 360 dividido por N.
É igualzinho a formulazinha para a gente poder descobrir o ângulo externo. Mesma formulazinha aí. Beleza? Então, com isso, né, uma revisãozinha de polígono. Sempre não falar dessa parte de polígono, seja soma dos ângulos internos, seja do soma dos ângulos internos, vamos sempre fazer essa recapitulação do nome dos polígonos, que tem aluno que esquece. É Pitágono, é Neágono, um decágono, os alunos esquecem a quantidade de lados que tem esse polígono. Não podemos esquecer. Porque tem questões que a gente resolve, a gente encontra n igual a 12. Meu Deus, 12, como é o nome desse polígono? E as alternativas estão lá pelo nome dele. Então, é muito importante você saber os nomes, né? Os nomes dos polígonos. Beleza? Vamos embora aqui fazer muitas questões de polígonos. Bora lá. Temos aqui, primeira questão, que diz assim: em determinado ano, as moedas de 25 centavos tinham, numa de suas faces, um polígono regular com 7 lados. Como você pode ver na figura, observa aí, né? A moeda de 25 centavos. Ela tem o quê? 7 lados, né? É um polígono regular. A questão quer saber o quê? Quanto vale a soma dos ângulos internos desse polígono? Qual é a formulazinha da soma dos ângulos internos, Gabriel? Fórmula da soma dos ângulos internos é o quê? N menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula de quem? Da soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Esquece não, meu filho, grava isso aí. Professor, o nosso N igual a quanto? Ó, a questão me deu aqui, ó. N igual a 7 lados. Então, a soma dos ângulos internos fica 7 menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos é igual a 5 vezes 180, que dá 900 graus. É a soma dos ângulos internos de um. Como é chamado esse polígono? Como é chamado o polígono de 7 lados? É o epitágono. Beleza? Bora aqui para segunda questão. O que é que diz aqui a segunda questão? Na construção civil, existe uma grande variedade de materiais de acabamento, em especial na linha de cerâmica e porcelanato. Diversas formas e modelos estão disponíveis no mercado. A figura mostra um ambiente que foi revestido com peças de porcelanato, que, por ter a forma de um hexágono regular, encaixam perfeitamente em torno do ponto P. Beleza. Qual é a medida do ângulo interno do hexágono regular que representa a peça de porcelanato? E aí? Vou dar aí para vocês 2 minutinhos aí na tela para resolver aí a segunda questão, que eu já vi muitas questões parecidas com essa daqui no Enem. 2 minutinhos aí na tela.
Gente, ó, a questão ela foi bem enfática aí, né? Ele quer saber a medida do ângulo interno de um hexágono regular. Então, como eu falei lá no comecinho da aula, a primeira coisa que muitas das questões no nosso Enem, de outros vestibulares, o que é? Saber o nome dos polígonos. Não é isso? Aí, pessoal, o que é um hexágono? Logicamente, um hexágono, o número de lados é igual a 6. Beleza, até aí. Agora, como é que eu vou descobrir a medida do ângulo interno? Eu falei lá no comecinho da aula. A medida do ângulo interno é o quê? É a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Não é isso? E a questão me disse o quê? Que a soma dos ângulos internos é quanto? N menos 2, a fórmula, né? Vezes 180. E eu vou dividir isso aí pelo número de lados. Pessoal, e quem que é o meu número de lados? 6. Um hexágono tem 6 lados. Então, o ângulo interno é igual a 6 menos 2 vezes 180. E eu vou dividir isso aqui por 6. Beleza? Bora lá, continuando. O ângulo interno é igual a 4 vezes 180 dividido por 6. 4 vezes 180 dá o quê? 720. Dividido isso aqui por 6, o ângulo interno de qualquer hexágono regular é de 120 graus. Professor, e se nessa questão, que é a letra D de dado, né? Se nessa questão ele perguntasse a medida do ângulo externo. Gente, o ângulo externo, que eu falei também lá no comecinho da aula, o ângulo interno mais o ângulo externo, a soma deles é igual a quanto? 180. Então, se tu sabe o ângulo interno, tem como saber o externo. E vice-versa. Se tu sabe o externo, tem como saber o ângulo interno. Porque a soma deles é igual a 180 graus. Bora ir para a questão 3. Considere MXYZW um pentágono regular. E XYO um triângulo equilátero. Essa questão aqui foi uma questãozinha aí da universidade. Em seu interior, o vértice O, ele está no interior do pentágono. E a questão, nessas condições, a medida em graus do ângulo XOZ. Professor, mas a questão nem deu a figura para nós. Foi mesmo, né? A questão nem nos deu a figura, que já se torna um pouquinho mais complicada. Mas, se nós formos imaginar a figura, bora colocar aqui, ó. Pentágono. Gente, o que é um pentágono? É um polígono que tem 5 lados. Como ele é um polígono pentágono regular, todos os lados dele são iguais. Assim como os ângulos. Então, nós temos aqui, ó, M, X, Y, o Z e o W. E ele disse que esse vértice O, esse ponto O, ele está no interior do pentágono. Então, ele está querendo dizer o quê? Que ele está dentro do pentágono. Beleza? Então, está aqui o nosso vértice O. Ele está onde, professor? No interior do pentágono. E aqui nós temos o quê?
um triângulo equilátero. Tudo bem até aí? E a questão, olha a pergunta interessante da questão. A questão, minha gente, vou até botar aqui de outra cor, ela quer saber a medida, olha aqui, ó, XOZ, que eu vou juntar quem? É esse ângulo que eu vou chamar aqui de M, mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de N. Então, a questão quer saber isso aqui, ó. Pelas minhas notações, ela quer saber quanto é o valor do M mais o N. Essa é a pergunta da questão, que é o ângulo XOZ. Aí, professor, como é que a gente faz esse tipo de questão? O que é que nós temos que fazer? Agora, bora lá. Gente, ó, observa o detalhe aqui. O lado do pentágono é igual ao lado do triângulo, né? Verdade. Então, esse lado também é igual a isso aqui, ó. Todos nós sabemos que um triângulo equilátero, os ângulos deles, vou até destacar aqui para nós, ó. Eles valem quanto? 60 graus. Então, esse ângulo aqui também é o quê? 60 graus. Então, de cara nós já descobrimos quanto é que vale quem? O valorzinho do M, que é de 60 graus. Então, eu preciso agora descobrir o valorzinho do N. Bora lá, como é que nós vamos descobrir aqui, ó? Vamos tirar algumas informações aqui. Primeiro, esse triângulo aqui que foi formado, o triângulo YOZ, ele é o quê? Isósceles. Olha, professor, verdade. Professor, mas como é que você sabe que ele é isósceles? Porque eu tenho um lado YZ, que é igual ao lado YO. Tenho dois lados iguais, eu estou falando de um triângulo equilátero. E qual é outra informação importante? Que os ângulos da base, eles são iguais. Se aqui é N, esse ângulozinho também é N. Porque o meu triângulo, ele é isósceles. Agora, professor, tem como eu descobrir esse ângulo bem aqui? Como é que nós vamos descobrir esse ângulo? Através do ângulo interno de um pentágono. Qual é a formulazinha do ângulo interno? Acabamos de fazer, ó. Ângulo interno é o quê? N menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados. Então, o ângulo interno vai ser pentágono, tem o quê? 5 lados. Então, fica 5 menos 2 vezes 180 dividido por 5. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 dá 540. Dividido por 5. Que isso aqui, o nosso ângulo interno, ele é igual a 108 graus. Então, traduzindo isso aqui, quer dizer o quê? Todos os ângulos internos de um pentágono, aqui é 108. Esse ângulo W também é 108. O ângulo Y também é igual a 108. Professor, mas só aqui no Y já tem um pedacinho dele que é 60. Então, esse restante aqui, ó, é 48. Só como é que você sabe que é 48? Porque 48 mais 60 dá 108. Olha aqui para o meu triângulo isósceles.
Eu não tenho que descobrir o N? Vamos embora descobrir o N agora. Que N mais N mais 48, ali é um triângulo. Isso aqui é igual a quanto? 180. 2N é igual a 180 menos 48, 132. Quanto é que vale o N? 66 graus. Estamos quase acabando aí a questão, né? A questão não quer saber M mais N, pelas notações que eu fiz? Então, bora lá, ó, matar a questão agora. 60 mais 66 é 126 graus. Esse é o valor de quem? Do ângulo XOZ. Questão aí muito interessante, envolvendo essa parte aí. Soma dos ângulos internos, ângulo interno. Falou sobre o triângulozinho ali, né? E outra dificuldade dessa questão, qual foi? Porque a questão ela não deu a figura. Então, aqui é a letra C. A questão ela se torna um pouco mais complexa porque ela não deu a figura. Então, esse tipo de questão, quando cai nos vestibulares, no Enem, ela se torna um grau de complexidade maior, porque não fornece a figura. Beleza? Bora lá. Questão 4. O polígono regular convexo, cujo ângulo interno é 7/2 do seu ângulo externo, ele quer saber quem é esse polígono aqui. Vou dar aí 2 minutinhos na tela aí para questão 4. Ele deu essa informação muito interessante, que o ângulo interno é 7/2 do seu ângulo externo. Então, bora anotar aqui, né? O ângulo interno, ele diz que é 7/2 de quem? Do seu ângulo externo. Beleza? Informação importante. E, lembrando
que nós já falei com vocês que um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a 180 graus. Sempre é igual a 180 graus. Beleza? Ah, professor. Então, bora substituir aqui, né? Que é um ângulo interno. Gente, o que é 7 sobre 2? É a mesma coisa que o quê? 7 sobre 2? O ângulo interno, ele é 3,5, 7 dividido por 2. De quem? Do ângulo externo. Dividindo logo, né? 7 dividido por 2, mesma coisa. Então, vou substituir aqui, ó. 3,5 vezes o ângulo externo, mais o ângulo externo, é igual a 180 graus. E fica, lembrando que aqui tem um escondido, ó, que dá 4,5 vezes o ângulo externo. É 180 graus. É 3,5 mais 1. Quanto é que vale aqui o ângulo externo? 180 dividido por 4,5. Quanto é que dá? 180 dividido por 4,5. Quanto é que vale o ângulo externo? Ele é de 40 graus. Então, se a questão perguntasse o valor do ângulo externo, já estaremos aqui, que é 40 graus. Mas, a questão quer saber quem é esse polígono. Gente, o ângulo externo, a fórmula é 360 dividido por N. Substituindo agora, fica 40 é igual a 360 dividido por N. Quem é o nosso N? 360 dividido por 40. O número de lados é igual a 9. Olha, como uma questão que eu falei para vocês. Como é chamado o polígono de 9 lados? Porque as alternativas estão pelo nome do polígono. E aí, como que é chamado esse polígono? Polígono de 9 lados é qual? Letra E. É neago. Então, gente, nessas outras aqui, por exemplo, a letra A, que polígono é esse aí? Octógono. Na verdade, quantos lados ele tem no octógono? Ele tem o quê? 8 lados, né? Na letra B, o dodecágono, são o quê? 12 lados. Letra C, decágono, são 10 lados. Letra D, icoságono, que são o quê? 20 lados. E a nossa alternativa, que é o polígono de 9 lados, é o eneágono. Então, gente, é muito importante você saber o número de lados e o nome do polígono relacionado a ele. Porque tem questões, como essa daqui, como vocês estão vendo, a gente descobre o N, mas a gente tem que saber o nome do polígono. Estou cansado de ver os alunos saber o nome, o número de lados, e trocam o nome daquele polígono específico. Questão 5. Olha aí, uma questão do Enem PPL envolvendo essa parte da soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês aí pensarem, tentarem responder essa questão aí do Enem.
né, Gabriel? Então, essa questãozinha aí é bem parecido com aquela questão que a gente já fez. Só que essa aqui ainda foi gente boa, o Enem, né? Porque ele nos deu a figura. A gente tem uma visão melhor para responder a questão. Aquela questão que a gente fez não deu figura de nada, botou um ponto interno lá que era um pentágono. Aqui nessa questão é um octógono regular, mas a forma de resolver, o estilo de resolver é bem parecido com aquela questão, Gabriel. Bem parecida mesmo. Bora lá. As artes marciais, MMA, são realizadas no octógono regular. Se é um octógono regular, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Beleza. De acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F. Beleza, professor. E o juiz está na posição I. O triângulo IG, olha aí a questão, nos deu essa informação aqui, ó. Ela diz que esse triângulo, ele é equilátero. Então, todos esses lados são iguais. Beleza? G e F é o ângulo formado pelas semirretas com origem na posição do juiz, respectivamente, passando pelas posições de cada um dos lutadores. A questão quer saber o valorzinho desse ângulo. Eu vou até destacar aqui, ó, que eu vou chamar ele aqui de ângulo X. Beleza? Esse é o valorzinho desse ângulo que nós estamos atrás dele. Bora lá. Bora pelos pontos mais fáceis, como a gente fez naquela questão ali anterior. Primeiro, todos os ângulos aqui, ele vale o quê? 60 graus. Professor, mas por quê? Porque o meu triângulo é equilátero. Como é que eu sei? A questão disse. São de 60 graus. Beleza? Isso quem disse foi a questão. Outra coisa. O lado do octógono, ele é igual ao lado do triângulozinho que está interno. Então, esse ladozinho aqui, ele é igual a esse lado aqui também. Porque ele é igual ao lado de quem? Do pentágono. Beleza? Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer o quê? Que esse triângulozinho aqui, eu vou até destacar. Esse triângulo G e F, o triângulo que foi formado, G e F, ele é isósceles. Professor, se ele é isósceles, quer dizer o quê? Que os ângulos da base são congruentes, são iguais. Se aqui é X, esse ângulo também é X. Beleza? E agora o que é que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir agora esse ângulozinho bem aqui. Como é que nós vamos descobrir esse ângulo? Através do ângulo interno de um octógono. O ângulo interno de um octógono, a fórmulazinha qual é? N menos 2 vezes 180, dividido pelo número de lados. Não é isso? O ângulo interno de um octógono, 8 menos 2 vezes 180, dividido por 8. Que fica o ângulo interno? 6 vezes 180 dividido por 8, que dá 1080 dividido por 8. Quanto é que dá essa divisão aí? Que é o ângulo interno de um octógono. Quanto é que dá?
100 e quanto aí? Quanto é que dá o ângulo interno dele? 135 é? É isso aí. É o ângulo interno de um octógono regular. 135 graus. Beleza? Agora, a gente observa aqui, ó, esse ângulo G todinho, ele é o ângulo interno do octógono. Se esse aqui já é 60, falta quanto para 135? 75, não é verdade? Então, esse ângulozinho aqui, ele vale 75 graus. Professor, mas como é que o senhor sabe? Porque 75 mais 60 dá 135 graus, que é o ângulo interno do octógono. Agora, vamos lá continuar resolvendo aqui a questão. Nós temos 2x mais 75, lá no triângulozinho ali, G e F. Nós temos os ângulos internos no triângulo. E a soma disso aqui tem que ser quanto? 180 graus. Passa para lá o 75. Fica 2x é igual a 105 graus. Quem que vai ser o x? 105 dividido por 2. O ângulozinho x que nós estamos atrás dele é 52,5 graus. Qual a alternativa que fala isso aí? Letra E. Olha aqui que questão interessante aqui do Enem. Uma questão, olha o tanto de informação que a gente tinha que tirar daqui. Primeiro, que o lado do triângulo coincide com o lado do hexágono. Outra coisa, fomos atrás do ângulo interno de um octógono. E para a gente saber o ângulo interno, a gente precisa saber a soma dos ângulos internos. Para quem acha que esse conteúdo não cai, né, André? Onde pensa, o ângulo interno não cai, não. Cai sim. Depois, tínhamos que descobrir que o triângulo G e F era isósceles. E por último, a gente finaliza que a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? 180 graus. Quem descobre o valorzinho de x, que é 52,5 graus. Beleza? Bora ir para a próxima. Olha aí, o valor de x no pentágono abaixo é igual a... Gente, primeira coisa, qual foi? Nós temos que saber quanto é que vale a soma dos ângulos internos de um pentágono. Sabe quanto é que é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Gente, um pentágono, todos nós sabemos que o número de lados é igual a 5. Brasil, pentacampeão, 5 vezes campeão. Copa do Mundo aí tá chegando, finalzinho do ano aí, novembro. Nós estamos lutando aí para ser hexa, né? Hexa porque é o quê? 6 vezes campeão. Hexágono tem 6 lados. Beleza. Então, primeira coisa é o quê? Descobrir a soma dos ângulos internos. Esse pentágono, gente, ele não é regular. Observa as medidas que estão aí, os ângulos internos que estão aí. Ele não é regular. Se fosse regular, era muito fácil, né? Só era pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, se o x fosse um ângulo interno. Bora lá. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono fica 5 menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos é 3 vezes 180, que dá 540 graus.
Gente, se eu somar isso aqui tudinho, esses cinco ângulos aqui, tem que dar quanto? 540 graus. Então, bora lá. 4x menos 40, mais 2x mais 50, mais 2x, mais... Eu vou dividir aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2,5. É a metade, né? Mais 2,5x, mais 2x mais 30, isso aqui é igual a 540 graus. Bora somar aqui, ó. 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2,5, dá quanto? 12,5x. Bora pegar a parte com os ângulos. Temos aqui, ó, menos 40 mais 50, dá 10. 10 mais 30 dá 40. E vai para o outro lado, menos 40, que é igual a 540 menos 40. Fica 12,5x igual a 500. Quem é o x? 500 dividido por 12,5. Dividindo aí. 500 dividido por 12,5. O x é igual a 40 graus. Olha aí que questão interessante. Letra B de bola. Beleza? Bora aí para a questão 7. Outra questão também muito interessante, falando sobre o quê? A soma dos ângulos internos de um polígono. Primeiro, um hexágono convexo, se ele é convexo, ele é fechado, ele não tem nenhuma concavidade, né? Nenhuma abertura. Ele possui 3 ângulos internos retos. Opa! Aqui eu tenho informação importante. Eu tenho o quê? 3 ângulos internos retos. E outros 3 que medem y graus cada um. E ele quer saber o valor de y. Gente, presta atenção aqui. Se os ângulos são retos, são 3, cada ângulo reto tem o quê? 90 graus. Não é isso? Cada ângulo reto. E todos nós sabemos que um hexágono, o número de lados é igual a 6. Até aí tranquilo, né? E quanto é que é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Bora lá, ó. N menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos fica 6 menos 2 vezes 180. Que fica 4 vezes 180. A soma dos ângulos internos é de 720 graus. Até aí tudo bem, né? Agora vamos montar, vamos equacionar a nossa questão. Que fica 3 vezes 90, porque são 3 ângulos de 90 graus, 3 ângulos retos, mais outros 3 que medem y. Se eu juntar isso aqui tudinho, se eu somar, na verdade, tem que dar quanto? 720 graus. Fica 270 mais 3y é igual a 720 graus, porque é a soma dos ângulos internos de um hexágono. Fica 3y é igual
720 menos 270. Essa subtração aqui dá quanto? Dá quanto essa subtração? 450 graus, não é isso? Quanto é que vale o Y? 450 dividido por 3. Que o Y é igual a 150 graus. Olha que questãozinha interessante, né? Esse é o valorzinho de cada ângulozinho Y, que com certeza aí está na letra B de bola, né? Então, questão também interessante, envolvendo o quê? A soma dos ângulos internos do polígono, no caso o hexágono. Tinha só que desmembrar aquela parte, né? 3 ângulos internos retos. Reto porque ele mede 90 graus. Questão 8. O número de diagonais de um polígono regular, cujo ângulo externo Bora lá, né? Então, gente, o nosso N aqui, né? Como vocês já fizeram aí, o nosso N igual a 20. E ele é o quê? O icoságono, que é o polígono de 20 lados. Agora, só que a questão quer saber o quê? É o número de diagonais, Gabriel. Olha a fórmulazinha do número de diagonais. N vezes N menos 3 dividido por 2. Que fica o número de diagonais 20 vezes 20 menos 3 sobre 2. O número de diagonais é igual a 20 vezes 17 sobre 2. Simplificando, aqui ó, fica 1 e aqui fica 10. 10 vezes 17 é igual a 170 diagonais, Gabriel. Corretinho aí? Então, como foi que a gente fez aí? Descobrimos o número de lados. Nós descobrimos o número de lados como? Pela forma do ângulo externo. Depois, nós fomos lá pelo número de diagonais. Quem descobriu como? Pela forma das diagonais, que precisa do N. Então, letra
B de bola. Outra questãozinha aí envolvendo essa parte de diagonais também. Quantos lados tem um polígono cujo o número total de diagonais, olha aqui, ele diz que o número de diagonais é o quê? 4 vezes, que é o quádruplo do número de vértices, que é o quádruplo do número de lados. Beleza? Um polígono, se ele tem 5 vértices, ele tem 5 lados. Então, o número de diagonais, ele diz que é 4 vezes o número de lados. Isso está onde? A questão que nos forneceu. Agora, eu vou jogar lá na forma do número de diagonais, que fica D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. E a questão me deu o número de diagonais. Ela diz que o número de diagonais é igual a 4N. Fica 4N é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Bora começar a simplificar, né? Esse N vai embora com esse N. Fazendo agora os meios pelos extremos, fica N menos 3 é igual a 8, correto? O N é igual a 11. Se na questão tivesse a alternativa pelo número de lados, como é chamado esse polígono? Um decágono. Beleza? Então descobrimos aí o número de lados aí que é 11. Um decágono. Eu gosto sempre de falar, né? Porque o Enem, os vestibulares sempre vão te exigir, sempre vão te cobrar pelo número de lados o nome do polígono, a nomenclatura deles. Não tem para onde você correr em relação a isso aí. Beleza? Então, gente, hoje a temática, hoje as nossas questões, hoje nós enfatizamos a nossa oficina sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Vocês viram que tem questões também que caem no Enem sobre esse tópico aí, essa parte da geometria plana, essa parte aqui de polígonos. Quando a gente falar também da parte de áreas também, que é um tópico muito importante para o nosso maior vestibular, que é o Enem. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença e a participação de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.